Hey guys, bem-vindos a essa aula, good evening, na qual vamos falar sobre alguns temas. Primeiro, vamos falar sobre conjunções, vamos fazer algumas atividades focando em algumas conjunções. Portanto, se a gente vai falar de conjunções, de conjunctions, a gente vai falar de ligações entre orações. E a primeira atividade que a gente vai fazer, a gente vai ter que fazer um elo entre orações, e aí a gente vai escolher a condição, a conjunção que melhor vai fazer esse elo entre as orações. Então a gente tem conjunções que vão estabelecer uma ideia de explicação, outras de concessão, outras de condição, e é o que a gente vai fazer aqui na primeira atividade. Percebam que a atividade diz, né? Choose one of the words to complete each sentence. E todas as palavras que a gente tem como opção são conjunções. Na número 1, por exemplo, a gente tem uma primeira oração aqui. So, Blake liked school. Blake gostava da escola ou gostou da escola. E a gente tem uma segunda oração aqui, ó. He had many friends there. Então, ambas estão no passado, ele gostava da escola, ele tinha muitos amigos lá. Esse lá aqui é um advérbio mostrando que é na escola, fazendo referência à escola. E a gente tem as três opções de conjunções, because, but and if. E a gente tem que pensar qual delas vai estabelecer aqui a melhor relação entre a primeira oração e a segunda oração. E aí vou esperar para ver se alguém tem alguma opinião aqui. So Blake liked school because he had many friends there, but he had many friends there, or if he had many friends there. Qual dessas três é a melhor conjunção aqui para explicar, digamos assim, né, por que ele gostava da escola? So Blake liked school. Observe que liked, o verbo regular, está no past simple aqui. O que acontece aqui é, como o verbo acaba com o som do K, o ED entra apenas com o som do T, som de T. Portanto, Blake liked. Como a gente quer estabelecer uma relação aqui de explicação, a gente vai escolher, então, portanto, aqui, because. Então, Blake gostava da escola, por quê? Por quê que vai aparecer junto aqui pra gente, né? Então, a gente vem porque ele tinha muitos amigos lá na escola. Então, a conjunção adequada aqui, isso aí, Carlos, because, exatamente. Vamos ver a número 2. Blake left school. Observem que aqui temos um verbo irregular, left. É diferente do like, que estava na forma ali de passado, uma forma regular. Qual seria a primeira forma do left aqui? Leave. Foi para a forma de passado em left. Então a gente tem aqui Blake left school. Ele saiu da escola, ele deixou a escola. Blank, he joined the Navy. Join, verbo regular. O ED vai entrar só com som de D. A gente joined the Navy, entrou para a Marinha. Join pode ser juntar, tem uma ideia de entrar para alguma coisa também. E aí pensar aqui, Blake left school, aí temos aqui so, or, and, que é a terceira opção aqui, né? He joined the Navy. Pensemos duas orações novamente. A primeira aqui, sujeito e verbo, Blake left. So, he joined. Eu não sei, assim, consigo entender a ideia do portanto, mas eu acho que aqui tem mais uma sequência de ações na vida dele do que um portanto, assim, querendo mostrar uma consequência aqui. Eu acredito que se eu estivesse fazendo uma prova aqui, eu marcaria o and. Eu simplesmente juntaria duas, né, situações. Ele saiu da escola e entrou para a Marinha. Acho que, portanto, não sei se seria mais adequado aqui não. Eu ficaria com and join the Navy, seguindo ali uma sequência de coisas que ele fez na vida dele. Então ele saiu da escola, quando ele acabou a escola, he left school. Let's see number 3. He hadn't traveled. Temos um past perfect aqui, né? Ele não tinha viajado. Esse much aqui não faz parte das opções. Deixa eu só tirar isso aqui tem que estar em branco, ok? So, he hadn't traveled much, ou seja, ele não tinha viajado muito. Aí temos agora as opções. But, before, after he joined the Navy. Então, quando a gente tem um past perfect, a gente está indo para o passado do passado, né? Ele não tinha viajado muito, e aqui ele entrou para a Marinha. Então, ele não tinha viajado muito, but, ou before, or after he joined the Navy. E essa, Carlos, qual você acha? Se eu tenho isso aqui como past perfect, certamente eu quero mostrar que essa situação aqui está antes dessa aqui. Então, exatamente. Então, ele não tinha viajado muito antes dele entrar para a Marinha. Ou seja, depois que ele entrou, ele começou a viajar. Então, before is the one here. That's number 4. Blake was seasick. Seasick é quando você fica passando mal por causa do balanço do barco, né?
When, if so, he left the Navy. E aí temos aqui, ele saiu da Marinha. E pensar, quando, se ou portanto aqui seriam essas opções, né? When, if and so, he left the Navy. E aqui estou percebendo que é uma coisa que começou a se repetir na vida dele, né? Ele ficava, acho que é mareado o nome, se eu não me engano. Aqui eu iria com so, certo? Portanto, né, então, eu entendo que aqui isso pode ser uma consequência para ele deixar, né? Se ele ficava mareado, se ele passava mal lá com o balanço do barco. Então a gente pode pensar que uma conclusão aqui é uma boa ideia, né? Blake was seasick, so he left the Navy, because it was impossible for him to be, like in the Navy, being seasick. Let's see number 5. He took a job in a bank. Aí ele arranjou um emprego num banco. Blank, it was near his home. Ele, isso aqui é o banco, era perto da casa dele. E agora temos aqui o because. Se você deu a resposta, Carlos, para essa aqui, o because, eu iria aqui, né? Por quê? Ele arranjou um emprego em um banco porque ele, o banco, era perto da casa dele. Porque o after não faz sentido, depois, ou or, também que seria ou, não vai fazer sentido aqui. Let's see number 6. He will stay at the bank when, if, and before he likes it there. Fizemos um futuro aqui, né? Ele vai ficar no banco. E agora temos aqui, quando, se ou antes. E aí entrou a segunda oração aqui, o sujeito também é ele, fazendo referência, tem uma história sendo contada ali sobre Blake, né? Because, eu acho que é if, né? Se. Acho que ele vai ficar lá, o Will está entrando aqui com uma previsão, né? Ele vai ficar no banco se ele gostar de lá, né? Do banco. If he likes it there. So if he doesn't like it, so he won't stay at the bank. Então eu diria que if aqui vai ser a melhor. Number 7. If he doesn't like his new job, se ele não gostar do trabalho novo dele, né? He'll go to university. Ele vai para a faculdade. Before, if, or, he'll move to London. E as opções estão aqui, né? Se ele não gostar do trabalho, ele vai para a faculdade, ele vai mudar para Londres. Não, which one do you think is the best one here? Before, if, or? E essa condição aqui está batendo bem com esse will, exatamente, or. Ou seja, se ele não gostar do trabalho novo dele, ele vai para a faculdade ou ele vai mudar para Londres, or he'll move to London. And finally here, number 8, he wants to get married. Wants, com infinitivo, ele quer se casar. If, when, so, he's 30. Tolinho. And then, if, when, or so. Veja que isso aqui tem a ver com idade, né? Pra gente seria quando ele tiver. Opa, acho que eu acabei falando a resposta. Mas enfim, o verbo to be com um número, pra gente seria o verbo ter, né? Ter 30 anos. When, quando ele tiver 30, quando ele for 30 anos velho. Essa é a ideia do inglês, né? When he's 30 years old. A gente vai usar uma estrutura com o verbo ter e o substantivo, né? Tenho tantos anos. No inglês você é tantos anos velho. Por isso que a gente pergunta, né? How old are you? Quão velho você é?